quero que você imagine uma cena comigo. Você está atrasado para o trabalho, numa segunda-feira chuvosa, corre para o banheiro, abre a torneira, nada de água. Vai na pia também, para ver se tem água na pia, também está sem água. Segura essa sensação por alguns instantes. É um desconforto, é uma raiva. Por alguns minutos você começa a pensar, estou atrasado na fatura de água? Será que eu vou conseguir tomar banho e não me atrasar? O que está acontecendo? Será que é dentro de casa? Será que está vazando? É fora? Né? Para milhões de pessoas, isso não é uma cena pontual, isso é uma rotina. Meu nome é Bruno Gentil e eu sou engenheiro sanitarista há quase 30 anos e eu passo a minha vida inteira pensando justamente nesse momento, em como que eu faço para não acontecer essa situação de não chegar água e o esgoto não ser coletado. Porque é aí que a cidade sente, seja no bolso, na qualidade de vida das pessoas. Quando eu comecei na engenharia, eu achava que o saneamento era apenas tubos, bombas, estações de tratamento. O meu mapa mental era muito focado na parte técnica, né? Custos, gráficos, metas e assim por diante. Aos poucos eu fui percebendo que se eu não considerasse o impacto das minhas decisões na sociedade, elas não seriam boas o bastante, porque elas não teriam utilidade na vida real. E aí, uma simples pergunta começou a mudar a minha maneira que eu enxergo as coisas. E se fosse lá em casa? Hoje, aqui, eu quero contar para vocês que essa simples pergunta, baseada em empatia, trouxe para o saneamento um movimento inovador, capaz de transformar comunidades inteiras. E quem sabe, fazer você olhar diferente para a próxima vez que ver uma torneira aberta. Durante muitos anos, eu olhei para o saneamento como a maioria dos engenheiros faz. Planilhas, metros, quilômetros de rede, volume tratado. Tudo certo tecnicamente, mas muitas vezes distante das pessoas. Até um dia em que, uma visita de rotina, eu cheguei numa escola rural. Eu senti o cheiro forte de esgoto, né? E vi crianças brincando muito próximo do local que vinha o cheiro. A diretora me contou que em dias de chuva a situação é pior. A fossa improvisada alagava e deixava o pátio irreconhecível. Isso fazia muito mal, fazia com que as crianças não fossem para aula. E no planejamento da cidade e da minha empresa, aquela situação não ia mudar durante os próximos anos, porque ela não estava dentro da área de expansão. Mas emocionalmente, aquilo virou uma chave dentro de mim. Naquele dia eu pensei, e se aquele local fosse a escola do meu filho, eu aceitaria aquele improviso? A resposta foi clara, óbvio que não. E foi aí que aquela pergunta, e se fosse lá em casa, deixou de ser apenas um pensamento e virou uma decisão, um critério de decisão. Em vez de eu dizer, não vai ter água aqui, não vai ter rede, a gente começou a buscar soluções descentralizadas, mais inovadoras e criativas. Montamos um pequeno grupo multidisciplinar na empresa, com pessoas da operação, projetos, da área de inovação, de vários fornecedores e até de universidades. Em poucas semanas surgiram alternativas diferentes, estações compactas, sistemas modulares, tecnologia biológica avançadíssima. Nada disso estava no manual padrão, mas tudo fazia sentido se a pergunta e a prioridade fosse: aquelas crianças merecem o mesmo trato e a mesma dignidade que as pessoas que estão dentro da cidade. Então daí nasceram projetos pilotos em escolas, comunidades, pequenas estações desenhadas especificamente para aquela situação, sensores que acompanhavam o desempenho e monitoravam um sistema à distância. Em termos técnicos, era inovação no saneamento. Em termos de humano, era respeito àquela população. Então aí começa a jornada do herói. O herói dessa história não sou eu, não é a tecnologia, não é a inovação. O herói da história é a comunidade que diz chega para o improviso. É a diretora da escola que insiste em resolver o problema. É a dona de casa que quer água de qualidade em sua torneira. É o gestor público que topa testar algo novo. É a equipe operacional que fazia sempre a mesma coisa, mas decide aceitar o desafio e trabalhar em estações diferentes. Mas como qualquer jornada, sempre existem os vilões. Burocracia, medo à mudança, dúvidas jurídicas. Sempre tem aquela pessoa que pergunta e fala, não vai dar certo, não vai funcionar, sempre foi assim, é complicado demais. Eu me recordo que em um dos projetos a gente recebeu um não categórico da diretoria. Haviam muitas dúvidas, faltava especificação, dúvidas sobre manutenção, quem pagaria o quê? A solução teria morrido se não tivesse
se a gente tivesse pensado apenas em termos técnicos. Mas aí a empatia entrou e mudou o jogo. Em vez de brigar pela solução, voltamos à história. Levamos fotos da escola, depoimentos da professora e alunos, levamos o time da empresa para a escola. Trouxemos a parte técnica, financeira, jurídica a fazer a mesma pergunta. E se fosse o meu filho, eu aceitaria essa situação? O clima na reunião mudou. Quando você coloca as pessoas no centro, não as obras, o contrato ou o empreendimento, a conversa muda. O argumento deixa de ser que é só mais eficiente, passa a ser é muito mais justo. A justiça é uma palavra muito poderosa para inspirar mudança. Foi assim que começamos a usar a inovação não como um fim, mas sim como meio de aproximar a cidade para aquilo que ela realmente merece em termos de água e esgoto. Cada projeto virou não só um teste tecnológico, não só uma inovação, uma história de transformação que deve ser contada dentro e fora da companhia. Bom, Bruno, mas o que eu tenho a ver com isso se eu não sou da inovação? Tem tudo a ver, porque a pergunta, se fosse lá em casa, não é exclusiva da engenharia. Ela serve para qualquer líder, qualquer profissional, qualquer pessoa que toma uma decisão que afete a vida do outro. Quando você aprova um projeto, define um escopo, um corte de custo, lança um produto, atrasa uma entrega, dá um feedback, se por algum instante você se colocar no lugar do outro e perguntar, se fosse comigo, eu aceitaria? Com certeza muita coisa mudaria. No meu mundo, essa pergunta tirou vários projetos do papel, acelerou soluções, mas principalmente aproximou a tecnologia da dignidade humana. Lembrou a gente que por trás de cada número, cada relatório, existe uma família, uma criança, uma história a ser contada. Se eu pudesse resumir a ideia central desse TED em uma frase seria: inovação, na verdade, começa quando a empatia entra em sala. E aqui eu quero deixar para vocês 3 desafios. O primeiro desafio: escolha uma decisão que você precisa tomar hoje, seja no trabalho, na família ou na própria comunidade, e pergunte honestamente: se eu estivesse do outro lado, eu consideraria essa decisão justa? 2. Ao invés de você começar uma reunião falando sobre os problemas, indicadores, mostrando gráficos e custos, comece ela com uma história real, em que vai ser impactado com aquele projeto. E terceiro, na próxima vez que você ver uma obra na rua, abrir a torneira em casa e não sair água, lembre, o assunto não é só sobre engenharia, é sobre qualidade de vida, sobre empatia, sobre o futuro. Se a partir de hoje essa pergunta, se fosse lá em casa, ficar ecoando dentro aí da sua cabeça e mudar alguma decisão sua, essa conversa já terá valido a pena. Muito obrigado.